Olá, a paz do Senhor, graça e paz, meus amados, minhas queridas, irmãos em Cristo e amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para estarmos juntos, mergulhando na palavra viva, na palavra que transforma, na palavra que restaura, que ressuscita. E que palavra é essa? Palavra de Deus, palavra de salvação, palavra que cura, que liberta. É essa palavra que um dia transformou a minha vida e tem transformado todos os dias, e agora, mais que nunca, nesses últimos tempos. E como todos sabem, aqueles que acompanham o canal, eu compartilho da palavra de Deus, revelando, mostrando de uma forma bem simples aquilo que eu aprendi, os encontros e reencontros que a Bíblia nos apresenta e também os desencontros, mas que a palavra de Deus, nós, quando nos debulhamos nela, nós vimos que ela traz vida para a nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma o ambiente em que estamos e conseguimos extrair vida dessa palavra, exemplos. E aqui, como estamos estudando agora, estamos lendo o Gênesis. E Deus já tem revelado grandes coisas para a gente. Então, agora, nós vamos continuar, agora lendo o capítulo 13 de Gênesis, e a gente vai ver aqui uma, um desencontro, um desencontro. Quando nós vamos para os vídeos anteriores, onde a gente fala sobre o chamado de Deus para Abraão, o encontro de Deus e o seu chamado, e aquilo que Deus havia delegado para que Abraão cumprisse, Abraão é tido como pai da fé, a gente vai ver lá na frente por quê. Mas a gente viu que ele, por cumprir metade daquilo que o Senhor havia falado, ele entrou no Egito. E aí nós vimos que não era da vontade de Deus. Mas agora ele já saiu do Egito. Faraó descobriu que Sarai era a mulher dele. E Deus havia falado em sonhos a Faraó. Faraó começou a sofrer por isso, enfermidades, tumores. Ele e toda a sua casa, ele e todos os seus serviçais. E aí Deus falou. E aí ele repreendeu Abraão, Faraó, deu as coisas de Abraão e mandou ele se retirar da terra. E Abraão volta para o lugar onde Deus havia colocado ele. E a gente vai ver que ele volta e ele levanta um altar para o Senhor. Ele vai e ele volta com a sua mulher e todos os seus bens. E Abraão, ele, ele estava muito rico. E aqui no capítulo 13, a gente vai ver, e eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gados, prata, ouro. E fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, ao lugar onde primeiramente estivera na sua tenda entre Betel e Aia, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos ricos, muitos bens, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. O versículo 7 fala que houve contenda entre
Os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E aí, a gente, vamos parar aqui. A gente vê que lá atrás, quando Deus diz, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, sai da tua parentela. Mas a Abraão, ele levou Ló. E por Ló estar com ele, hoje ele estava, nesse tempo, ele estava vivendo essa situação. Hoje nós enxergamos que Deus, como ele tem toda a onisciência, queria Abraão só. A promessa entre Deus e Abraão era única, mas ele levou Ló. E ele levou Ló, e aí agora eles estavam vivendo esse momento de contenda entre os seus funcionários e os funcionários de Ló. Porque a terra onde eles estavam habitando já era pequena para tantas riquezas de Abrão quanto para as riquezas de Ló estarem juntas, e os seus funcionários estavam se guerreando entre si. E aí a gente precisa compreender que Deus, com a sua onisciência, quando disse para ele que ele saísse da sua parentela, já previa, já via que isso ia acontecer. Deus nunca é pego de surpresa. Mas o homem muitas vezes não compreende os projetos de Deus, os planos de Deus e acaba dando o seu jeitinho nas coisas. E é assim que acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós queremos dar esse jeitinho, mas o que que tem? Ah, mas de repente não foi bem assim. É meu sobrinho. O que que tem? Sabe? Deus, ele não negocia os seus valores. Deus havia dado uma ordem e essa ordem teria que ser cumprida. Abraão teve, e a gente vai ver mais lá na frente, quantos problemas teve por causa dessa situação, dele ter levado Ló e a parentela de Ló junto com ele. E aqui vê que há contenda entre os pastores que não era preciso isso acontecer. Se Abraão tivesse seguido fielmente os passos de Deus, aquilo que ele havia ordenado. E eu volto a bater nessa tecla porque é de suma importância que eu compreenda que quando Deus me dá uma ordem, me dá uma direção, ela precisa ser cumprida fielmente. Eu não posso cumprir as ordens de Deus em pedaços, parte dela. Eu preciso cumprir um todo. Porque ele sabe o que tem lá na frente. Ele sabe quais os problemas ele está me livrando quando eu passo a cumprir aquilo que ele me ordenou. Aqui, Abrão, ele diz no 13, capítulo 13, versículo 8: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, ou seja, nós somos família. Eu amo você, meu sobrinho. Então não pode haver esse tipo de contenda no meio de nós. E aí, ele fala aqui no versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Aí Ló levanta os olhos e ele viu a campina do Jordão, que era bem regada, era bem fértil, né? Só que aí era a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão diz: Olha, meu sobrinho, vamos fazer o seguinte: não vamos criar esse tipo de problema. Somos muito ricos, abastado, mas não temos como viver mais junto por conta disso. Você escolhe o lado que tu vai. Se tu for para um lado, eu vou para outro, sem problema nenhum. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló olha, observa e vê que o lado em que ele dirige a visão dele é uma terra fértil, bonita,
sabe, com verdes assim, e enche os olhos de Ló. E Ló decide seguir como quem vai para Zoar. Ló levanta os olhos e em toda a campina do Jordão, do Oriente, e eles se separam. E eles se separam. Então, essa separação acontece e toda essa situação se dá porque Abraão não cumpriu exatamente como Deus havia ordenado. E aí a gente vê que, de certa forma, Ló olhou com ambição para aquilo ali, disse, não vou para aquele lado, porque para aquele lado o negócio parece ser bom, a terra parece ser muito boa. Porém, todavia, entretanto, Abraão sabia já quem era Deus. Ele sabia que não dependia o lugar, mas sim quem Deus era na vida dele. Para onde ele fosse, iria prosperar. Porque a palavra dizia que Abraão seria próspero, que Abraão seria abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão sabia da promessa deles, que Deus havia derramado sobre a vida dele. Mas, meu querido, a gente precisa compreender que Deus, ele é bom, é fato, não tem o que questionar. Porém, Deus também é justo. Se eu, de alguma forma, vivo e ando fora daquele contexto que Deus me colocou, Deus me ordenou, eu vou ter consequências e vão ser consequências ruins, porque eu não sei o que tem lá na frente. Deus, ele sabe. Eu não conheço, Deus conhece. Então, assim, eu e você precisamos ter essa certeza de que as promessas de Deus sobre a minha e a sua vida, elas só vão ser de fato concluídas e não vão ser atrasadas quando eu e você decidimos fazer totalmente a vontade de Deus. Aqui, com esse exemplo dessa separação de Abraão e Ló, mostra que isso poderia ter sido evitado se ele tivesse ficado lá, né? Se ele tivesse ficado lá, Ur dos Caldeus, então era lá. E Abraão vinha com a sua família e com tudo dele. Porém, isso não aconteceu. Mas eu acredito que Deus deixa tudo escrito para a gente, para que a gente venha analisar e pensar o que eu e você estamos dando jeitinho. Qual é a situação que eu dou jeitinho para que eu cumpra parte daquilo que Deus me orientou? E as consequências disso, muitas vezes é dolorosa, são tristezas, separação, discussões, contenda. Então, a gente precisa parar e analisar aonde hoje eu estou inserida e o que é que eu tenho feito diante de Deus. Eu tenho cumprido aquilo que Deus tem me ordenado, porque que muitas vezes, meu querido, a gente não está esperando uma coisa tanto que aconteça e ela não acontece. A gente precisa olhar e examinar se é como a própria Escritura diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar se diante de Deus eu estou vivendo de forma como Ele ordenou, como Ele me orientou. Porque se eu não vivo de forma como Deus me orientou, claro que as promessas vão atrasar, porque Deus não. Porque eu quis, eu desobedeci, eu descumpri. Então, a gente observa que esse problema poderia ter sido evitado. Não foi. E agora se vê separado, e eu acho interessante é que ele diz: nós somos parentes mais que chegados, ou seja, nós temos o amor próprio, verdadeiro um pelo outro, não é fingido, mas agora você precisa seguir e eu seguir. E a gente vê lá na frente que vai ter outras situações. Então, Deus, ele nos preserva de problema. Deus nos preserva de problema. Deus, ele age de forma
que conhece lá o futuro, porque ele conhece o futuro, ele sabe o que vai vir para nossas vidas. Então ele já diz, ó, vá por aqui, porque aqui vai dar certo. Não tente fazer suas vontades, porque não vai acontecer. Então, meu querido, minha querida, vamos procurar viver a verdade de Deus, a direção de Deus, a começar por mim. E você, meu querido, que ainda não tem um relacionamento com Deus, busque esse relacionamento. Ele sabe as direções para a sua vida. Deus conhece os planos que ele tem para você. Não desobedeça, não descumpra com aquilo que ele te ordenou. Se achegue-se a ele, busque a orientação dele, que ele vai te orientar. Amém? Eu convido você a participar do canal Encontros e Reencontros. Eu convido você a se inscrever no canal, a comentar de onde você está vendo, a comentar se essa palavra tem chegado ao seu coração. Eu convido você a deixar o seu joinha, a você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Vamos ser canal de bênção. Vamos buscar levar a mensagem do reino. Tantas pessoas aí precisam, estão confusas, desorientadas, porque de alguma forma saíram do centro da vontade de Deus ou ainda não conhecem a vontade de Deus. Amém? Então, continuando a série nos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelo privilégio de poder anunciar a tua palavra, mesmo que aqui, Pai, de maneira simples, Senhor. Mas eu peço ao Senhor que me capacite e capacite aqueles que estarão ouvindo, para que a palavra entre nos seus corações e faça morada. Para que a palavra, Deus, em nome de Jesus, frutifique, Senhor, em cada vida, em cada lar. Eu oro em nome de Jesus para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja derramada nessa vida agora. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Eu me chamo Joel. Eu sou uma resgatada do Senhor. O Senhor me arrancou das trevas e me transportou para o reino da sua luz. Tá bom? Até a próxima e estaremos assim nos encontrando e nos reencontrando para a glória de Deus.